A Cristo Jesus seja toda honra, glória e louvor para todos sempre. A paz do Senhor, meu querido amigo, minha querida amiga, uma grande alegria poder estar com você mais uma vez para fazermos o comentário da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical, do dia 22 de maio de 2016. O título da lição é Israel no plano da redenção. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, baseado nos capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. O textuário diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então estaremos tratando nessa lição de Israel no plano da redenção. Então vamos falar um pouquinho sobre Israel. O apóstolo Paulo, nos capítulos 9 a 11, ele fala explicitamente do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Devemos nos lembrar que Israel é o povo escolhido por Deus. Não podemos nunca imaginar que essa situação mudou, porque ela não mudou. Deus tem a igreja, que é o corpo de Cristo, mas em momento algum, Deus, ele, como o próprio apóstolo Paulo fala nesses capítulos, que Deus desamparou, abandonou, rejeitou o seu povo. Não, Israel continua sendo povo de Deus e com o qual Deus tem um projeto, e nesse projeto é o que nós estaremos estudando, Israel no plano da redenção, porque é importante entendermos esse aspecto de Israel no plano da redenção. Mas lá em Isaías, capítulo 41, nós encontramos lá um versículo muito bonito que fala sobre Israel, porque é muito conhecido esse capítulo 41 de Isaías, mas no versículo 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então Deus está falando exatamente sobre o povo de Israel, a nação de Israel, e Deus deixa claro aqui: a quem elegi. Então está falando do povo de Israel. Não dá para espiritualizar esse texto. É claro que Israel é o povo de Deus. Nós devemos entender a separação que há entre igreja e Israel. A igreja, ela não substituiu Israel. Não existe isso. Na Bíblia, não. O que se chegou a ensinar, a se difundir, a teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. Não, a igreja não substituiu Israel. A igreja não é um novo Israel, a igreja é a igreja. Israel é Israel. Alguém até já disse que Deus, quando olha para o mundo, ele vê três povos. Ele vê os gentios, ele vê a igreja e ele vê Israel. Tá certo. Os gentios, aqueles que nem fazem parte da igreja e nem fazem parte do povo de Israel, né? E Israel, o povo judeu, o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e a igreja. O que é a igreja? A igreja é todos aqueles que foram chamados para fora, que foram congregados no corpo de Cristo. E da igreja fazem parte judeus e gentios, né? A igreja é assim. Tanto que na Epístola aos Romanos, que nós estamos estudando nesse trimestre, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a igreja. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E tanto o judeu quanto o grego. Então, a igreja é esse corpo maravilhoso de Cristo que congrega todas as pessoas. Mas Israel continua tendo essa particularidade de ser povo de Deus. Quando eu falo povo de Deus com Israel, eu não estou querendo dizer que o povo é salvo, que todo judeu é salvo. Porque algumas pessoas até erradamente pensam que por serem descendentes de Abraão já são salvos.
Inclusive, até alguns evangélicos pensam assim, o judeu já é salvo. Não tem nada disso. O israelita, o israelense, o judeu, ele tem que crer em Jesus, ele tem que aceitar a Cristo como Salvador, senão ele não é salvo. Não é porque o próprio João Batista disse, né? Deus pode levantar até dessas pedras, suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Então não é porque é descendente de Abraão que é salvo, mas o aspecto do povo escolhido, a nação eleita, um povo eleito por Deus, escolhido por Deus para propósitos específicos, Israel continua sendo. Isso não podemos negar. Não podemos dizer que a igreja substituiu Israel porque não substituiu. A Bíblia não ensina isso. Então existe uma separação que é clara na Bíblia. Vejamos um texto lá em Gálatas, que fala exatamente, entre outros, né? Mas eu vou citar esse aqui, Gálatas 6,16, que mostra claramente a distinção entre igreja e Israel. Gálatas 6,16, o apóstolo diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles quem? Claro que se entendermos o texto aqui, Paulo está falando da igreja. Os que andarem conforme essa regra, ou seja, aquilo que ele estava ensinando, a igreja. Paz e misericórdia sobre eles, aí vem, e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Então esse Israel de Deus aqui, é claro que não está se referindo à igreja, porque a igreja ele já se referiu antes, que ele está falando sobre todos que andarem segundo essa regra, ele está falando da igreja e sobre o Israel de Deus. Então Paulo fala aqui do povo de Israel. Então é clara a distinção entre igreja e Israel. Agora, Israel, ao pensar nesse povo, ao pensar nessa nação, o povo, né, melhor dizendo, o povo de Israel, a gente chega à conclusão que Israel é um milagre de Deus. A existência de Israel, a preservação desse povo é um milagre de Deus. Ao olhar para Israel, e hoje nós podemos pegar qualquer mapa mundi, a gente vai encontrar lá Israel incrustado lá, aquele país tão pequenininho, né? Mas está ali, voltou, os judeus voltaram a ter a sua terra novamente, a sua autonomia dentro da sua terra, um governo judeu para eles, dentro da terra deles. E lá está Israel, estabelecido como nação desde 1948 novamente. Então, ao olhar para esse povo, a gente glorifica a Deus, porque a própria existência do povo de Israel é uma declaração da existência de Deus. Porque esse povo só pode estar de pé, só pode existir por um milagre de Deus. Por um milagre de Deus. Quantas vezes na história esse povo foi alvo de inimigos e tentativas de aniquilamento, aniquilação. Quantas vezes a gente pôde estudar sobre isso, né? Mas eles estão lá, plantados na terra deles. Isso é uma prova maravilhosa da veracidade das Escrituras e do projeto de Deus e a existência desse povo para qualquer pessoa, que mesmo o não crente, porque é um fato histórico, registrado na palavra de Deus, visível aos nossos olhos, do nosso tempo, e isso mostra para nós que Deus, Ele atua, Ele opera, e uma das formas que Deus opera nesse mundo de forma tão clara, Israel é como se fosse um outdoor da existência de Deus, da comprovação das Escrituras, está lá para todo mundo ver. Então, Israel é um milagre de Deus. E esse povo que foi eleito por Deus, ele recebeu inúmeros privilégios de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala desses privilégios de Deus nesse capítulo 9 da Epístola aos Romanos, versos 4 e 5, que o comentarista também faz uso deles no seu comentário. Ele diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos,
e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, é só para citar aqui os privilégios que esse povo recebeu de Deus. Os privilégios da glória, do concerto, a lei, as promessas, os patriarcas e o próprio Cristo. Tudo veio dessa descendência de Abraão, do povo de Israel. Então, privilégios benditos e concedidos por Deus. Nenhum povo na face da terra teve os privilégios que Deus concedeu ao povo de Israel. Nenhum povo teve esse privilégio. Então, eles foram tremendamente agraciados, abundantemente abençoados por Deus, com privilégios maravilhosos, desde o próprio estabelecimento na terra, terra prometida a Abraão, que Deus estabelece o seu povo na terra. Mais tarde, os próprios profetas, bênçãos que Deus concedeu ao povo de Israel, são inúmeras bênçãos de Deus. Mas, infelizmente, quando a gente lê a história desse povo na Bíblia, a gente percebe um endurecimento de coração, uma rebeldia tantas vezes manifestada, que fez com que eles sofressem por diversas vezes punições de Deus. Sendo uma das mais severas, foi o próprio cativeiro babilônico, né? Primeiro o cativeiro assírio para 10 tribos, depois o cativeiro babilônico para Judá e a tribo de Benjamim. Mas esse período que eles passaram fora da sua terra e deixaram de ser uma monarquia, porque quando Nabucodonosor ele leva os cativos e o último rei de Israel, que foi o rei Zedequias, ele também é punido pelo rei Nabucodonosor, termina-se ali um período de áureo, né, um período de monarquia em Israel que durou muitos anos. Israel, depois que volta do cativeiro babilônico, ele passa a ser sempre um povo subjugado, um povo vassalo, um povo que já não tinha mais aquela autonomia e aquela glória do passado. Tudo isso por causa da sua própria transgressão com Deus, do seu pecado com Deus. Porque Israel muitas vezes deixou o Deus verdadeiro e passou a servir e adorar deuses das nações que os cercavam. Isso trouxe punição para o povo de Israel. Mas com relação ao projeto da salvação, Deus deu continuidade a esse projeto da salvação e da redenção, porque no determinado tempo, segundo Paulo escreve aos Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando Jesus nasce na cidade de Belém, Israel, ele está debaixo do jugo romano, mas está estabelecido ali como um povo organizado, tem o templo, tem os cultos, tem ali todo o seu ritual, as suas festas, mas é um povo que está debaixo do jugo e da dominação romana, como estava boa parte do mundo naqueles dias, né, do Império Romano. Mas Israel tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia, não total, mas eles tinham uma certa autonomia. Porém, mesmo subjugados pelos romanos, o palco da história estava todo preparado para que o Messias chegasse. E o Messias veio. O Filho de Deus se encarnou. Deus deu prosseguimento na história, preservando, punindo sim, mas preservando o povo de Israel para que o rei prometido, o Cristo prometido, nascesse da casa de Davi, como de fato aconteceu, que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, então, esses privilégios foram dados, o plano de Deus continua acontecendo com o povo de Israel, mas com a chegada do Messias, mais uma vez o povo de Israel endurece o coração e eles não compreendem, eles não entendem, eles não percebem. O próprio Jesus, quando ele vai entrando em Jerusalém, ele lamenta porque Jerusalém não consegue entender, o povo não consegue perceber o que estava acontecendo e eles rejeitam. Eles não aceitam o seu Messias.
E até hoje, boa parte, ou a maior parte do povo de Israel ainda não tem em Jesus o seu Messias, o seu Cristo. Para muitos, mas muitos mesmos, Jesus não passou de um impostor. Eles ainda estão aguardando o Messias. Mas segundo as Escrituras, o Messias já veio e o Messias chama-se Jesus. E é Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador de Israel e o Salvador de todos os homens. É Jesus. Bom, ao rejeitarem o Messias, o apóstolo Paulo, ele diz que houve esse endurecimento do povo de Israel. Esse endurecimento por não entenderem o tempo da sua visitação e por rejeitarem o Messias, aquilo que já estava até profetizado, porque Deus sabia exatamente o que iria acontecer, porque Deus é soberano, e essa lição também fala da soberania de Deus, que é inegável a soberania, como é bendita também a eleição desse povo de Israel. Bom, então, ao rejeitar o seu Messias, houve um endurecimento. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 25, o apóstolo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então houve um endurecimento sobre este povo, o endurecimento ao povo de Israel, né? Porque ele próprio cita no versículo 8 do capítulo 11, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Mas você observou no versículo 25 que Paulo fala que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte por quê? Porque nem todo israelita tem o coração endurecido. Mas nós temos exemplo na Bíblia, e temos exemplo ainda hoje de pessoas que foram salvas. O versículo 7 desse capítulo 11, Paulo diz assim: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ou seja, então, mesmo o povo, na sua quase totalidade, na sua grande maioria, tenha o seu coração endurecido, nós sabemos que Deus salvou muitos do povo de Israel no início da igreja. É claro, é evidente isso. A igreja a princípio era essencialmente do povo de Israel, e depois que os gentios, a porta foi aberta efetivamente aos gentios, mas o próprio apóstolo Paulo fala, né? Ele falou: eu sou israelita. Então Paulo foi salvo, Pedro, e tantos outros, os eleitos, né, que Paulo diz assim, alcançaram, os outros foram endurecidos. Então nós percebemos aí que o endurecimento não é para todo israelita, não é toda pessoa que é de Israel, descendente de Abraão, tem o coração tão duro que nunca vai crer em Cristo. Não. Até hoje tem muitos que estão crendo em Cristo. Existem os judeus messiânicos. Existem igrejas cristãs evangélicas em Jerusalém, em Israel. Não é fácil ser um cristão nesse contexto, vivendo ali. Não é fácil. Existem muitas perseguições. Existem muitas oposições, melhor dizendo. Muitas oposições para qualquer cristão em qualquer lugar do mundo, e ser cristão em Israel também não é fácil, mas tem esse agravante, porque o judeu messiânico, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas existem muitos e temos que orar para a salvação de muitos outros descendentes de Abraão. Precisamos orar para que Deus possa continuar salvando. Aquilo que o apóstolo Paulo fala nessa lição, nesses capítulos 9 a 11, ele fala que ele busca evangelizar, ele busca despertar
nesses seus compatriotas, que eles sejam despertados para que eles possam crer em Cristo. Emulação, ele usa essa palavra, né? Para que eles possam ser despertados, para que eles possam crer em Cristo. É uma forma de evangelizar um judeu, é você mostrar para ele aquilo que você tem em Jesus, aquilo que você recebeu em Cristo, para que ele possa olhar para você e sentir desejo de ter aquilo que você tem. Então o apóstolo Paulo usava essa estratégia, né? Olha, vocês são meus irmãos, mas olha o que eu tenho que vocês não têm. Vocês precisam ter isso também, né? Mas esse endurecimento veio, e com esse endurecimento, as portas foram abertas para os gentios, né? A mensagem foi levada aos gentios, que era o projeto de Deus também, né? Tudo está debaixo da soberania e da direção de Deus. Então Deus não abandonou seu povo de forma nenhuma. Não abandonou de forma nacional, de forma geral, como o povo, e não abandonou também de forma individual, no sentido de que, como eu já disse, muitos estão sendo salvos ainda no tempo da graça. Muitos e muitos descendentes de Abraão continuam sendo salvos, e glória a Deus por isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o judeu e o gentio, e o grego, né? Em Jeremias capítulo 31, o versículo 3, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Está falando de Israel, com amor eterno. Então o amor de Deus para esse povo é um amor eterno e não pode ser mudado. Não pode ser mudado, tá? É isso que a Bíblia explica aqui. Bom, então Israel, ele teve os privilégios dados por Deus. Israel agora vive um tempo de endurecimento, porque a igreja foi enxertada, né? Os ramos naturais da oliveira foram tirados, os ramos antinaturais, os zambujeiros foram enxertados, né? Paulo fala isso em Romanos de 9 a 11, e agora então nós gentios fomos enxertados. Mas Paulo diz que os ramos naturais serão enxertados novamente. Quando? Na restauração. Então o projeto de Israel no plano da redenção, ele vem desde o propósito de Deus de chamar Abraão, de trazer o Messias. E nesse tempo que vivemos agora, esse endurecimento em parte sobre Israel, mas que vai culminar no futuro com a restauração nacional total do povo de Israel. É quando o apóstolo Paulo fala, e então todo Israel será salvo. Esses textos estão aqui no capítulo 9 a 11, citados na revista também, mas eu quero enfatizar, citar aqui um texto de Oséias, para corroborar os outros textos já colocados na lição, mas usar esse texto de Oséias, que a meu ver é um texto muito interessante, do capítulo 13 de Oséias, versículo 9, que diz assim: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Para a tua perda, para o teu prejuízo. Foi isso que aconteceu com Israel. Rebelaram várias vezes, e quando o Messias veio, mais uma vez, se rebelaram. Tropeçaram, né? Na pedra de esquina, né? Os edificadores, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de esquina. Então Deus disse assim profeticamente através de Oséias: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Essa é a situação de Israel, né? Porém, o capítulo 14 de Oséias fala da restauração. Versículo 1 diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: expulsa toda iniquidade e recebe o bem,
e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Versículo 4. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido isso, considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, é evidente que, embora Israel ele tenha se rebelado contra Deus, tenha estado num estado de endurecimento, né? Há uma promessa de Deus de restauração futura, capítulo 14 do livro de Oséias fala sobre isso, e a própria lição da escola dominical também apresenta esse aspecto, baseado justamente no que o próprio apóstolo Paulo fala do capítulo 10, 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos, que conclui exatamente no tempo em que todo Israel será salvo. E quando vai acontecer isso? Quando vai haver essa conversão nacional do povo de Israel com o retorno do Messias? Porque justamente para a terra de Israel, quando o Senhor voltar na sua glória, é justamente lá que vai acontecer o retorno do Messias, e ali então haverá a conversão nacional do povo de Israel, quando eles poderão então ver aquele que eles traspassaram. E diz o profeta que naquele tempo o espírito de clamor e súplicas cairá sobre Israel, e eles prantearão como se pranteia pelo primogênito, e chorarão, e naquele momento haverá a conversão nacional, a conversão total do remanescente, porque é o remanescente que vai ser salvo, não é? Então a história de Israel, que começou há tantos anos atrás, que continua ainda hoje com essa preservação sobrenatural de Deus, de manter aquele povo tão odiado pelos seus vizinhos, mas um povo que tem uma marca de um Deus que o ama com amor eterno, de um Deus fiel, de um Deus que não se esquece, porque os dons de Deus são sem arrependimento, e aquilo que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ele tem cumprido e vai continuar cumprindo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Deus está ainda trabalhando, preservando, cuidando dessa nação e preparando todas as coisas para que no futuro toda a vontade de Deus, todo o projeto soberano de Deus se cumpra, se execute, e portanto no plano da salvação, o Israel de quem nos veio o Messias, o Israel que hoje em parte é endurecido por causa do Evangelho, não é? Endurecido, mas que no futuro terá a sua restauração final, completa, para um novo tempo, para uma nova dispensação que está para acontecer a partir da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Israel, no plano da redenção, envolve o aspecto, todos esses aspectos que nós já vimos, mas acima de tudo, eu quero enfatizar e incentivar você a ver, acompanhar o que acontece com o povo de Israel, amar o povo de Israel, orar pelo povo de Israel e entender biblicamente que Israel não foi substituído pela igreja e que Deus continua trabalhando com este povo e que um dia nós vamos ver a exaltação desse povo também, porque é o propósito de Deus. Que Deus lhe abençoe
Deus lhe guarde e que você possa continuar na presença de Deus. Grande abraço.